Grafeno é um material com a espessura de um átomo de carbono. É 1 milhão de vezes mais fino que uma folha de papel. É o material mais leve feito pelo homem e também o mais forte, cerca de 200 vezes mais forte que o aço. É flexível, elástico, com elevado grau de transparência e conduz calor 2 vezes melhor do que o diamante. Conduz eletricidade melhor que o cobre e o ouro. Ele irá revolucionar a indústria da eletrônica, possibilitando, por exemplo, a construção de baterias com cargas ultra rápidas e de longa duração, telefones flexíveis e quase transparentes e computadores ultra rápidos. Uma folha de grafeno com um átomo de espessura poderia aguentar o peso de um elefante sem se romper. Um fio de grafeno é mais fino que um fio de cabelo. Poderia facilmente segurar o peso de um cavalo. Com certeza você deve ter ouvido falar do grafeno. Ele possui todo esse potencial, podendo ser feito a partir de um grafite comum encontrado na ponta de um lápis. Mas por que não estamos utilizando ele em todas essas aplicações industriais? Vamos ver como o grafeno mudará o mundo quando conhecemos e por que isso ainda não aconteceu. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, pois ajuda muito no engajamento do nosso trabalho. Esse é mais um Mini Doc, meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. Os átomos de carbono podem se unir de diversas formas geométricas diferentes, formando diferentes substâncias. Isso é o que chamamos de alotropia. No caso do carbono, além do carvão e da fuligem, que possui estruturas atômicas desordenadas, as formas mais comuns são o diamante, o grafite, o grafeno, os nanotubos de carbono e os fullerenos. Essas diferentes formas possuem diferentes propriedades. O diamante é transparente, isolante elétrico e o melhor condutor térmico conhecido e o mais duro. Agora, se os átomos de carbono são organizados em forma hexagonal em um plano, como em um favo de mel, com uma espessura de apenas uns átomos, temos o tão famoso grafeno. Se forma uma esfera com essa folha de grafeno, temos o fullereno. Caso seja um tubo, temos os nanotubos de carbono. E caso elas estejam empilhadas, temos o tão conhecido grafite. No grafite, as folhas de grafeno não são molecularmente conectadas. Elas possuem um espaço entre elas, os quais são mantidas juntas pelas forças eletrostáticas chamadas força de Van der Waals, que é uma força relativamente fraca. Isso faz com que o grafite seja tão macio. Além de ser um ótimo condutor, esse material é o mais fino, isolado e identificado pelo homem. Sua dimensão é da ordem de nanômetros. Para se ter uma ideia do tamanho desse material, é uma espessura de uma folha de papel, corresponde à sobreposição de 3 milhões de camadas de grafeno. Os primeiros estudos surgiram em 1947, quando o grafeno era utilizado na confecção de lápis. Só 40 anos mais tarde, a substância de átomos de carbono seria combinada com eletricidade por sua condutividade. A carga elétrica com grafeno foi estudada em torno de 1984. É o que informa a Universidade de Manchester, no Reino Unido. Mas foi em 1987 que o material começou a ser usado com eletricidade. O termo grafeno passou a ser popularizado nesse ano pelo trabalho do químico alemão Hans-Peter Boy. André Geim e Kostya Novoselov, da Universidade de Manchester, transformaram o elemento em um produto confiável em 2004. A dupla ganhou o Nobel de Física em 2010 por seu trabalho conjunto. Os pesquisadores descobriram que as ligações covalentes entre os carbonos são tão pequenas e fortes que impedem as flutuações térmicas de se desestabilizarem. A molécula, para conseguir isolar o grafeno e para conseguir isolar o material, eles colaram e descolaram uma fita adesiva em um pedaço de grafite. Depois, dobraram a fita colante, deslocando várias vezes para obter uma camada cada vez mais fina de grafite, quase transparente. Depois de colar e descolar essa fita em uma pastilha de silício com substrato de dióxido de silício na superfície e utilizando um microscópio, conseguiram finalmente observar algumas camadas de grafeno sobrepostas. E assim puderam identificar uma região com apenas uma única camada de grafeno. Esse processo é chamado de clivagem micromecânica ou técnica da fita adesiva simples, onde o objetivo dos cientistas era conseguir um reconhecimento visual do grafeno de forma muito clara e definida, obtido pela escolha do substrato que forneceu um bom contraste óptico no equipamento. Os processos realizados pelos pesquisadores foi muito engenhoso, mas isso não é nada escalável a nível industrial. Não podemos montar uma linha de produção colando e descolando fita adesiva, não é verdade? Mas diversas outras técnicas de produção estão sendo estudadas
E um dos métodos mais comuns e baratos para produzir o grafeno é minerar o grafite do solo e separar química ou mecanicamente as folhas de grafeno. Esse processo é chamado de esfoliação, parecido com esfoliação de pele. Ele produz o grafeno em tamanho pequeno, mas de altíssima qualidade e com elevado valor de mercado. O processo utilizado em 2004 pelos pesquisadores com a fita adesiva utilizou uma forma de esfoliação, mas existem outras técnicas de esfoliação muito promissoras para a produção em massa. Com o avanço da tecnologia e dos investimentos, a produção em larga escala do grafeno vem se modernizando a cada dia. Em 2016 foi criada uma das fábricas pioneiras do material no Brasil, pertencendo à estatal Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge, resultado do projeto MG Grafeno, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Minas, a UFMG, e o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN. Outra unidade industrial é o UCS Graphene, fruto de um projeto do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul, a Técnico UCS, do Rio Grande do Sul. A produção da Codenge está localizada em Belo Horizonte e é realizada por uma equipe multidisciplinar de mais de 50 pessoas, sendo 20 doutores, entre químicos, físicos, biólogos e engenheiros. A fábrica experimental de grafeno teve início em 2018, com uma capacidade de 150 kg por ano, volume que desde o final de 2019 tem sido gradualmente ampliado e já alcançou a capacidade de 300 kg anuais. Já a UCS Graphene é a maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina, implementada por uma universidade, além de ser a maior em capacidade produtiva. Serão produzidos até 500 quilos por ano e foi ampliado em 2021 para 5.000 quilos ao ano. As aplicações do grafeno são incontáveis. Pelo fato do grafeno ser o melhor condutor elétrico conhecido, os componentes metálicos nos dispositivos eletrônicos, por sua vez, poderão ser substituídos por ele. E como ele também é extremamente leve e flexível, será possível construir, por exemplo, celulares e computadores que poderão ser enrolados como um jornal. Ou ainda, alguma tecnologia integrada nas roupas, que podem, por exemplo, reagir às condições de temperatura do ambiente. Outra aplicação seria melhorando as tradicionais baterias de lítio, tornando-as as mais leves, flexíveis e com maior duração e com carga muito mais rápida. Atualmente, uma bateria com grafeno apresentada ao mercado pela empresa chinesa entregou autonomia aos carros elétricos de 800 km, carregando 33 vezes mais rápidos que uma bateria tradicional. O carro produzido pelos chineses é o GAC Aion 5. Segundo a empresa, a bateria pode usar um carregador de alta potência de 600 A e pode carregar a nível de 80% em apenas 8 minutos. As propriedades do grafeno também permitem produzir supercapacitores muito melhores. Por exemplo, uma bateria armazena energia elétrica de forma química. Já o capacitor armazena diretamente na forma de um campo elétrico. Isso permite a carga e descarga muito rápida em segundos ou milissegundos. Agora, um supercapacitor consegue armazenar muito mais energia por muito mais tempo que o capacitor normal. Além disso, ele também pode fazer uma carga e descarga de enormes quantidades de energia de maneira ultra rápida, coisa que uma bateria normal não é possível. Então, se um supercapacitor de grafeno consegue ter essas propriedades enormemente ampliadas, imagina um celular, um carro elétrico esportivo com grande poder de aceleração e o que exigiria uma descarga enorme de energia em pouco tempo. Com o supercapacitor de grafeno, será possível armazenar energia de um notebook ou de um carro no próprio chassi ou na própria carenagem do notebook, ao invés daquelas grandes e pesadas baterias. Será possível até armazenar energia nas roupas ou em algum dispositivo colocado sob a pele, podendo ainda apresentar inúmeras outras aplicações, servindo até na filtragem de impurezas da água e para também dessalinização da água no mar, utilizando quase metade da energia dos processos atuais. Além disso, por ser um excelente condutor térmico, será possível resfriar muito melhor os componentes eletrônicos, evitando a deteriorização, reduzindo também as perdas e melhorando a segurança. Como o grafeno conduz eletricidade 250 vezes melhor que o silício, poderá ter uma capacidade de processamento muito maior. Estudos realizados com transistores de grafeno, onde um processador de grafeno poderá ter um processamento de 2 THz, gastando apenas 1% da energia dos utilizados atualmente. Atualmente, os melhores processadores chegam a 5 GHz, e esse tipo de processador de grafeno também é muito menor, permitindo uma miniaturização. O grafeno é um material tão incrível que é impossível falar todas suas aplicações em apenas um único vídeo.
Fica bem claro que o grafeno tem propriedades incríveis, mas existe um motivo dele não ter sido amplamente adotado pela indústria. Esse material ainda é extremamente caro para se produzir em grandes quantidades, portanto, seu uso em qualquer dispositivo ou produto que necessite de uma produção em massa é muito difícil e inviável. Além disso, quando grandes folhas de grafeno são produzidas, existe um alto risco de pequenas fissuras e outras falhas aparecerem no material, tornando suas propriedades ineficazes e, consequentemente, reduzindo em uma perda significativa de dinheiro. Felizmente, as pesquisas envolvendo o grafeno não param. Laboratórios em todo o mundo estão registrando patentes para novos métodos de criação e uso desse material. A União Europeia, por exemplo, financia um programa de pesquisa para o uso na eletrônica, enquanto que as maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo a Samsung, já estão conduzindo estudos semelhantes. Ainda assim, é importante lembrar que o silício levou quase um século para entrar na indústria e aparecer nos computadores. Apesar do grafeno ser superior, só o tempo dirá se ele vai ganhar um espaço no mercado. A mudança que o grafeno irá provocar na nossa sociedade é comparável com a provocada pela primeira revolução industrial, ou seja, ninguém vai querer ser o país que produz lápis se pode produzir grafeno. Assim, os investimentos nessa tecnologia estão cada vez maiores. Estão na casa dos bilhões de dólares. A China, por sua vez, detém 50% das patentes de materiais produzidos por esse material a nível mundial, visto que são os maiores investidores nessa tecnologia. Além disso, com o boom do grafeno, outros materiais 2D começam a ser pesquisados, como a exemplo do borofeno, com algumas propriedades até superiores ao grafeno, e o futuro promete ser muito interessante. E de outras formas você acha que o grafeno poderá mudar o mundo? Vou deixar o link de outro material que é um construtor de sonhos, a qual já fizemos vídeo, que é sobre o cimento. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo Mini Doc.